vacilará quem vive assim. Ou seja, quem não vive assim, anda vacilando por aí. E quem vacila é um vacilão. Então nós não podemos ser um vacilão aos olhos de Deus. Você não pode ser um vacilão aos olhos de Deus. Como é que eu posso pautar a minha vida para que eu não vacile? E a palavra de Deus, ela é forte, porque ela não vai dizer que talvez você vacile, um dia não, jamais vacilará. O jamais é nunca, o jamais é que não vai acontecer. E a palavra começa lá no versículo 1, eu já estou lendo o fim do versículo 5, mas para você entender um pouco o Salmo 14, você precisa ir ao livro do Apocalipse, no capítulo 3, é um versículo que todos conhecem, o versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos, eu contigo, tu comigo. O Senhor está nos mostrando que Ele quer estar conosco. Não há convite mais gostoso e verdadeiro do que quando alguém te chama para estar à mesa. Jesus não diz que Ele vai entrar na nossa casa só para conversar, só para descansar, só para ver como que está lá. Não, Ele vai além. Jesus, Ele quer cear conosco. Ele quer estar conosco à mesa. Por isso que quando alguém te convida para um café ou para um almoço, tenha certeza, esta pessoa quer honrar você, ela quer amizade com você, porque não é o que está no prato que vale, é o que você leva para a vida. E o Salmo 14, ele começa assim: Senhor, quem morará em vossa casa? Aqui é uma troca de palavras, né? Jesus está batendo a porta da nossa casa, porque Ele quer estar conosco. E o Salmo 14 pergunta: quem é que estará com Ele? Aí vem a pergunta, que eu não sei se você saberá responder. A pessoa que tem fé, ela reza? Ou a pessoa que reza é porque ela tem fé? Nota que uma coisa vai buscar a outra. A pessoa que ama a Deus, ela vai procurar mostrar isso com a vida. E quem mostra isso com a vida é porque ama a Deus. Meus irmãos, antes de entrar nesses conselhos do Salmo 14, você tem que ter como pano de fundo da sua vida algo muito importante e central. A minha vida, o meu jeito de viver, eu quero agradar a quem? Eu quero ser bem vista aos olhos de quem? Porque hoje há públicos e públicos. Há pessoas que aparecem bem, mas se você ver o que a pessoa anda fazendo, você verá que não é coisa que para nós é um valor. Então, tudo depende a quem você quer agradar. O Salmo 14, ele vai dizer aquilo que desagrada o coração de Deus. Se você quer ter uma vida que agrade a Deus, leia o Salmo 14. Coloque o Salmo 14 em prática. Quando você ver que algo na sua vida começa a dar errado ou a vacilar, vá no Salmo 14 e veja se alguma dessas orientações que você não está fazendo. Eu vou ler o Salmo e eu volto comentando, fica mais interessante. Então, Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? A resposta é: aquele a quem lhe abriu a porta. Jesus quer entrar na casa do nosso coração. E a casa que nós queremos estar é no coração dele.
Até aí é muito simples, é até bonitinho de escutar. Eu fui à missa hoje. Você foi? Fui. Estava chovendo? Estava. O que o padre falou lá? Falou a gente abrir a porta do coração. Ah, que legal. Por que você vai abrir a porta do coração? Ah, para Jesus morar nele. E quando Jesus morar nele, vai acontecer o quê? Você vai morar no coração. Ah, que lindo, que lindo. Se fosse só isso, era muito simples. Era uma fala aí que até criança de catequese diz: ah, eu abri a porta do meu coração para Jesus. Aí Jesus está no seu coração? Tá. E você está onde? No coração dele. Só que o Salmo 14, ele vai apertar o torniquete. Porque o Salmo, ele vai mostrar qual é a atitude, é aqui que a coisa pega. Porque vontade, desejo, sentimento, todo mundo tem. A coisa fica feia é na atitude. Quando é que o seu namoro não está bom? Quando é que o seu casamento azeda? Quando é que a sua amizade deixa de valer a pena? Quando as atitudes não convêm. Quando aquilo que a pessoa está fazendo, ela vai te provar que o que ela fala não é verdade. Ela está falando algo, mas ela está fazendo aquilo que prova o contrário. E o Salmo 14, ele tem algumas orientações que vai mostrar para Deus se Jesus está ou não no seu coração, se você já abriu a porta para ele ou não. Porque falar é muito simples, é até bonito. Tem uma parábola, com certeza a maioria de vocês conhece, de um quadro muito bonito, desta passagem de Apocalipse, de Jesus está na porta, batendo a porta. A casa tem alguém, porque na porta é aquela janelinha, e a gente vê que lá dentro tem luz, parece um fogão. E Jesus com um báculo, ele de túnica branca, um manto vermelho, uma casa muito bonita, algumas plantas, e todo mundo olhava para o quadro e achava muito bonito. Até que alguém mais detalhista disse assim: o quadro é muito bonito, mas ele tem um defeito. Defeito? É. A porta não tem maçaneta. Jesus está batendo, como que ele vai abrir a porta? Todo mundo, a gente não viu isso não. Não é que o pintor esqueceu de fazer a maçaneta? Aí ia custar encontrar o pintor. O pintor veio. Qual é o defeito que vocês estão vendo nesse quadro? É porque na sua pressa de entregar a obra, você esqueceu de pintar a maçaneta. Ele respondeu: não, é de propósito. Esta não é uma porta qualquer. Ela é a porta do coração. E ela só se abre do lado de dentro. É por isso que Jesus está. É você que vai decidir se vai ou não abrir a porta. Ah, padre, eu já abri a porta. Eu estou com Jesus. Eu sou uma pessoa de fé. Então vamos ao Salmo. Quais são os sinais de que Jesus está com você, comigo, e que nós estamos com Ele, e nós podemos melhorar este relacionamento? Conversei um dia desse com um rapaz, começou a namorar, todo entusiasmado. Não é o primeiro amor não, já deu errado várias vezes, mas parece que agora acertou. Pelo jeito dela, o negócio vai estar em casamento, tranquilo, está apaixonado. Ele fala: padre, agora eu descobri uma coisa. Eu tenho que descobrir aquilo que irrita o outro para eu não fazer. Porque eu já perdi duas, porque eu não sabia que tal coisa as irritava. Eu fazia sempre. Elas foram ficando irritadas, até que saíram da minha vida. Isso é uma coisa muito simples. Eu estou dando o exemplo do namoro. Podia ser sua amizade, podia ser seu casamento, podia ser sua família. Se você sabe que algo irrita alguém, magoa alguém, entristece alguém, e você ama esta pessoa, qual é o caminho contrário? Evitar essas atitudes. Isso é normal. Não é normal alguém te amar e ser uma pessoa pirracenta, fazer exatamente aquilo que tira a sua paciência. O ser humano tem que pegar o caminho contrário. Descobrir o que o meu marido não gosta, o que a minha mulher não tolera, o que a minha namorada fica chateada, ou que o meu namorado fica nervoso, e não fazer isso.
para você melhorar o relacionamento. E como que eu melhoro qualquer relacionamento? Mudando as minhas atitudes. Então vamos às atitudes que Deus quer de nós. Senhor, quem morará na vossa casa? É uma pergunta. A pergunta é para quem? Para quem que é a pergunta? Gente, que para nós, é para o Senhor, está escrito aqui. Senhor, quem entrará na tua casa? A pergunta é para quem? É para o Senhor. Nós estamos perguntando para Ele. A pergunta é para quem? Para o Senhor. É Ele quem vai responder. Para nós. A pergunta é para Ele. Senhor, quem morará na tua casa? Aí Deus responde: é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta a sua língua em calúnia, que nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, não dá valor ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura e nem deixa subornar contra o inocente. 10 mandamentos, 10 orientações para você olhar para alguém e saber se aquela pessoa é mais ou menos cristã, se ela está com Jesus dentro de casa, na sala, na porta ou na rua, ou talvez nem abriu a porta ainda. Só para a gente guardar os 10, que eu não preciso explicar tanto cada um, que nós já somos bem espertos e já sabemos o que a leitura diz, mas só para clarear a nossa mente. Senhor, quem morará na vossa casa? Primeiro, é aquele que caminha sem pecado. Diga para quem está do seu lado: nunca acostume com pecado. Uma senhora vendia peixes, sardinhas, e levava as sardinhas num balaio. À tarde ela pegava o dinheirinho, guardava o balaio numa garagem, ia para a casinha dela. No outro dia ela voltava com mais sardinha, punha no balaio, etc. Um dia choveu muito, alagou uma região para ir para a casa dela, não tinha como ela ir para casa. E onde ela vendia sardinha, havia uma bela floricultura. E a dona da floricultura a conhecia. E a mulher disse assim: olha, se a senhora quiser dormir aqui em casa, lugar tem. Só mora eu e minha filha. Tem um quarto, a gente não tem outra cama, mas eu tenho um colchonete. Eu coloco um colchonete para a senhora, um travesseirinho, dá para a senhora dormir. Amanhã a senhora expõe as suas coisas, pede para alguém trazer a sardinha, o balaio já está aí. Aí, então tá bom, eu aceito. Fez para ela um chá, tomou lá com a rosquinha, deitou. E quando ela deitou para dormir, ela só pensava assim: eu não vou conseguir dormir. Eu nunca vi tanto cheiro de flor, de rosa, de jasmim. Eu tenho alergia. Nossa, mas é um perfume muito forte. O que ela teve que fazer para dormir? Ela foi na garagem, pegou o balaio e colocou o balaio na cabeça. Ela falou: agora sim. Dormiu com uma beleza. Falou: o balaio não tem cheiro de nada. Você sabe que é assim que funciona, não sabe? Quem sente muito cheiro forte de peixe, carne, açougue, o estrume na fazenda, é porque você vai de vez em quando. Quem está lá todo dia já não sente esse cheiro mais. O que a história está me mostrando? Aquela mulher acostumou tanto com o cheiro de peixe
de sardinha que o bom odor a incomodava. E para ela poder dormir, ela teve que pôr o balaio cheio de na cabeça. Quer dizer, nós não dormiríamos. Qual é a moral da história? O ser humano se acostuma com tudo, até com aquilo que fede. Cuidado para você não ir se acostumando com o pecado, porque o pecado vai convencer você que é normal, que todo mundo faz. Só que para Deus isso é um vacilão. Você está vacilando, porque a palavra diz: quem morará na casa de Deus é aquele que caminha sem pecado. Eu não estou dizendo que você vai ser santo aqui. Pecar, todo mundo peca. Aí a pessoa lê a Bíblia e só lê o que ela quer, né? Quem não tem pecado... Mas a leitura não termina aí. Se terminasse aí, vão pecar, gente. Vão pecar. Porque se ninguém pode... Só que a leitura continua. Onde estavam aqueles que te condenavam? Não tem ninguém, Senhor. Pois eu lhe digo, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Não basta falar que quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Tem que falar que no final Jesus fala com ela: não pega mais não, muda de vida, para com isso. Você já foi pego em adultério, para com isso, não peques mais. O pecado nos ronda, mas nós precisamos resistir-lhe firmes na fé. Ser tentado não é pecado, o pecado é cair na tentação. Vou contar, a gente não conta confissão, mas eu vou contar porque não é pecado, e vocês não sabem aonde foi. Eu já atendi confissão que a pessoa me disse assim: padre, eu pequei. Qual é o seu pecado, meu filho? Eu trabalho em certo lugar e tenho dinheiro. Eu olhei na gaveta uma nota de 100, mas eu fiquei tão louco para pegar essa nota. Ia ser o meu final de semana, 50 sábado da noite, 50 sexta noite, 50 sábado da noite. Estava um sanduba, um guaraná e quem sabe uma batatinha. Mas eu falei assim: ah não, mas o que não é meu, não é meu. Fechei a gaveta. Falei: peraí, mas cadê o pecado? Vai, padre. Eu fiquei olhando a nota, falei: não, isso não é pecado não, isso é tentação. Você foi tentado a furtar. Mas se você não pegou a nota, ficou só na tentação. O demônio tentou Jesus, mas Jesus não pecou. Ele disse não à tentação. Aqui você vai ter um suspiro mais aliviado, né? Pensar em roubar, pensar em mentir, pensar em trair, enquanto é tentação e você está lutando contra isso, não há matéria de pecado. Então a diferença do salmo para quem já acostumou com o pecado é que a pessoa não quer pecar, e se ela peca é porque o pecado habita em nós e nós somos fracos. Não faça amizade com o pecado. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que pratica a justiça fielmente. Aqui não precisa nem aprofundar o assunto. Qual é o contrário disso? A pessoa injusta. Nada dói mais que uma pessoa injusta, uma pessoa trambiqueira, o jeitinho brasileiro. Um amigo, até aqui do santuário, vou falar mais, não se descobre quem é, levou seu carro para uma revisão. Pegou o batom da esposa e marcou várias peças, eu não entendo muito disso, mas ele marcou algumas coisas que sempre falam que trocam. Deixou o carro. No outro dia, no fim do dia, foi buscar o carro. A lista estava lá, ó. Quase R$1.000. Você precisava, é mais ou menos isso que fica mesmo. O que você trocou? Isso. Você abre para mim aqui, só para a gente conferir. Tá bom. O que você trocou? Troquei isso, troquei aquilo. Ó, você não vai me levar a mão não, eu não estou te chamando de mentiroso não. Você trocou só isso aqui, ó. Por quê? Eu falei: não, para você parar de xingar, eu vou te mostrar o que é.
É porque eu peguei o batom da minha esposa e marquei isso aqui, ó. Essas 2 peças que você disse que são novas, então ela veio com o batom da sua esposa. Porque o batom aqui. Não precisa pagar nada mais não, mas não volta aqui não, viu? Como você explica uma atitude dessa? Em vez da pessoa se arrepender, falar que está errado mesmo, aceitar que é um trambiqueiro, não, ficou com raiva, ficou queimado. O queimadinho fica, não volta aqui não precisa pagar nada. Ou seja, não volta não, porque o trabalho é assim mesmo. E não fala para os outros, não, para os outros virem para... É aquele que pratica a justiça e não é injusto. Se você não reza, você vai viver como muitos têm vivido por aí. O importante é levar vantagem em tudo. Se eu não levo vantagem, eu sou bobo. Só que aos olhos de Deus, é um vacilão. Você está vacilando, porque Deus está vendo a injustiça. E tudo aquilo que é injustiça não traz felicidade, porque Deus é justo. Deus é bom, mas Deus é justo. Senhor, quem morará na vossa casa? É aquele que pensa a verdade no seu íntimo. Você se considera, não precisa responder não. Eu e eu, você e você. Você se considera uma pessoa mentirosa? Você tem facilidade de enganar as pessoas? Você mente? Você mente por coisa pequena? Você mente por coisa grande? A palavra vai dizer que quem agrada a Deus é aquele que traz a verdade no seu íntimo. É melhor uma verdade amarga do que uma doce mentira. E as pessoas vão dizer que a mentira tem perna curta. A mentira nem perna tem. E eu não sei se você sabe pela Bíblia, quem é o pai da verdade? Jesus. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, para você saber que time que você anda marcando gol, veja se você anda pela verdade ou se você tem andado pela mentira. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que não solta em calúnias a sua língua. O que é calúnia? Mentira, fofoca, intriga. Eu digo muito que o que entra pelo seu ouvido, não tem como você não ouvir. Nós não fomos criados para o ouvido fechar. Mas a sua boca é de autoridade sua. O que entra pelo teu ouvido, talvez você não seja responsável, mas o que sai pela tua boca é da tua conta. Então cuidado se você não está aí na turminha do você sabe da última. Comece a prestar atenção o que as pessoas andam conversando com você. Seu marido, sua mulher, sua filha, seu filho, seu namorado, seu amigo. Tem gente que só fala de gente. E a pessoa inteligente, ela fala de ideias, de projetos, de sonhos. A pessoa medíocre, ela fala de gente. E tem gente que fala de gente porque a pessoa sabe que ela é menos do que aquela pessoa que ela está falando. Então ela tem que falar, que pelo menos para dentro dela, ela tem um alívio. Denegri fulano, fulano diminuiu, ele não é tão bom como pensa não, então eu fiquei melhor. Quem solta a língua em calúnias, não agrada a Deus. Leia na Bíblia, não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. Quem morará em vossa casa? Quem não solta em calúnia sua língua. O que é calúnia? Ficar falando mal do outro, ficar bom defeito no outro, ficar fazendo comentário que não é da sua conta. Em vez de cuidar da sua vida, você está cuidando da vida do outro. Isso é pecado. Além de você ter que confessar, você está mostrando para Deus que o seu coração ainda não é de Cristo. Leia a Bíblia, quando é que Cristo falou mal de alguém? Isso é um treino, gente, não é? É um treino. Eu já falei mal de muita gente, que a gente acostumou. Fulano está errado. É assim.
Lá onde você mora, a maioria das pessoas são assim. Só que há alguns anos para cá eu comecei a treinar. Escapole de vez em quando. Mas aí a sua mente, ela começa a treinar. Quando você vai falar algo, geralmente você pensa primeiro. Se você não pensa para falar, você está no automático. Sai do automático e toma o volante da sua vida. Toda vez que você pensa, hoje, por isso que eu falo os exercícios da gratidão. Hoje, eu não vou falar mal de alguém. Aí você está vigiando. Você vai ver como que funciona. Você começa, fulano, Aí a sua cabeça fica assim para você aqui, ó. Fala, não, esqueci. Para que você ia falar? Tem um branco aqui, só. Eu vou lembrar, eu te falo. Você começa a se treinar para isso. Depois que você treina a não falar mal dos outros, isso entra também no automático. Não sei se você conhece, eu conheço várias pessoas que você conversa de vários assuntos, você nunca vê a pessoa falando mal de alguém. A pessoa treinou isso, ou ela nasceu com esse dom, ou ela escolheu isso. Então, se nós temos facilidade de caluniarmos alguém, ninguém nasceu assim. Você aprendeu a ser assim. E o ser humano aprende e desaprende qualquer coisa. A nossa mente, ela é neuroplástica. Neuroplasticidade. Ela consegue aprender e ela consegue desaprender. Então, se você tem facilidade a falar mal de alguém, começa a vigiar. Orai e vigiai, para não cair, dizem. Note que a única coisa que o diabo usou para fazer Eva pecar foi a língua. Ele não usou mais nada. Era uma serpente. Ela não picou Eva, ela não pulou em Eva, ela não dançou para Eva, não. Ela conversou com Eva. Tudo que o diabo quer é uma língua para ele usar. Espero que não seja a minha nem a sua. Tem gente, diz a história medieval, que existiam 2 caixões. Um caixão para o céu, o outro para o inferno. Aí dizia, mas como que a pessoa está em 2 caixões? A hora que abriu o caixão do céu, está a pessoa lá. Falei, o que está no caixão do inferno? A hora que abriu o caixão do inferno, tinha uma almofada branca com a língua. Quer dizer, a pessoa subiu, mas a língua só come no inferno, meu irmão. Então cuidado. Quem solta a sua língua em calúnia não está bem quisto. Você é um vacilão para Deus. Ô padre, oi. E se o que eu vou falar é verdade? Tá bom. Eu te pergunto, onde que entra a caridade? Se fosse de você, mesmo sendo verdade, você gostaria que falassem? Eu preferia que não. Então não fale. Siga a orientação de São Francisco. Faça silêncio. E se você falar algo, que a sua palavra seja melhor do que um bom silêncio. Cuidado. 6, Senhor, quem morará na vossa casa, que em nada prejudica o seu irmão? Durante a sua vida, você lembra de alguém que você já prejudicou? Ou por alguma coisa que você falou, ou algo que você fez e culpou outra pessoa? Talvez no seu trabalho, um erro, você culpou alguém que podia ser culpado. Tem um videozinho rodando aí pelo WhatsApp, que é uma vergonha. Mas o vídeo é velho. Eu recebi um dia desse, não, mas eu recebi é velho. É de São Paulo. Vários garis varrendo uma grande calçada. E o povo, tem gente tão idiota. Vocês desculpem a palavra, mas a pessoa é idiota. Até para a pessoa fazer certas coisas, ela tem que ser mais inteligente. Mas pelo que a pessoa faz, você vê que ela não tem inteligência. É uma pessoa meio tapada mesmo. Aí quando você assiste o vídeo, além de tapada, é idiota.
Porque tem um cara filmando, a hora que ele filma assim, ó, aparece a mulher fazendo o que eu vou contar. Mas é idiota, tá aqui de costa. Qualquer pessoa faz uma coisa dessa e põe a cara, é claro que ela está querendo ser o que na internet? Metralhada, difamada. O que a mulher está fazendo? Dão uns garis varrendo, e ela pega uma folha de papel, rasga e faz assim, ó. Aí o papelzinho vai caindo, aí os garis voltam varrendo. A hora que eles varrem, ela rasga mais e ri à vontade. A minha pergunta é, ela achou que esse vídeo ia dar ibope para ela? Quem vai apoiar uma mulher dessa? Quem vai aplaudir o que ela está? Mas eles detonaram a mulher. E tem uns lá que estão falando, quer saber onde que essa mulher está? Onde que essa mulher está? Me fala. Tem um lá que escreveu lá, onde que essa mulher está? Cadê ela? E tem um que pôs a mãozinha falando assim, fica esperta, hein? Abre teu olho. Eu só não escrevi porque senão, porque o meu tem aquele Vzinho azul, sabe que sou eu. Mas eu queria escrever lá. Ih, vacilou, hein? É, vacilona. Essa mulher vai levar daqui a pouco. Gente, agora me respondam. Qual a graça que tem você no alto do prédio jogar papel porque tem uns irmãozinhos lá menos varrendo para você sujar de... Eu não entendo a mente de certas pessoas. Teve um outro cara, mas é bobo até cair de costa. Aquela época que faltou gasolina, o pessoal estava de greve, passou lá em São Paulo um playboy, um carrão, parece uma BMW, e ele filma a cara. Gente, como que a pessoa é boba? Ela filma a cara, falando, olha a rodovia aqui, ó. Tem ninguém, que as motocas velhas, que esse carro velho, essa pobraiada, todo mundo em casa, só andando de busão. Eu não, estou aqui com o meu. Eu não sei se você viu o que o pessoal fez com o carro dele. Mas não dá certo também não. Mas pelo amor de Deus, a vida já não é fácil. E tem gente que fica buscando problema. Aquela socialite brasileira que mora nos Estados Unidos gravou um vídeo falando assim, esse pessoal do Brasil fica adotando criança negra. Eu não gosto de criança negra. Essa mulher quer o quê? Quer ser marreta. Gente, para que esse prazer de prejudicar as pessoas? De ver a pessoa nervosa, com raiva, triste. A pessoa, em vez de ficar quieta, ela fica procurando, o que eu vou fazer hoje? Qual que é o mal que eu vou fazer hoje? Quem que eu vou prejudicar hoje? Não é? Vocês assistiram o He-Man, tinha o esqueleto. O esqueleto ficava assim, ó. O que eu vou fazer hoje de mal? Tem gente que acorda pensando isso. O que eu vou fazer hoje para prejudicar alguém? E a palavra diz que se você quer ganhar pontos com Deus, ajude alguém. Se você quer ganhar pontos com o diabo, prejudique alguém. E a Bíblia está falando que em nada prejudique o seu irmão. Em nada. Sexto, deixa eu ver essa manga aí. Quem entrará na tua casa? Quem não cobre de insultos o seu vizinho? Você se considera um bom vizinho? Tá bom. Porque você sabe se é ou não. Você é um bom vizinho? As pessoas gostam de morar ao seu lado? Segunda pergunta, não tão importante, mas importante também. Você tem bons vizinhos? O seu vizinho é agradável? Ou ele faz questão de ser chato? Eu conheço em Divinópolis pessoas que com sacrifício levantaram a sua casa, reformaram e mudaram por causa do vizinho. É o fim da picada. O cara não incomoda a sua casa, ele incomoda os vizinhos também. E a Bíblia está falando que aquele que vive incomodando os vizinhos é um vacilão também aos olhos de Deus. Deus não está muito agradando de quem não sabe conviver. Pessoa chata, pessoa implicante, pessoa cri-cri. Tem coisa que é demais mesmo. Mas muitas brigas de vizinho, um dos dois é implicante. Ele gosta de alfinetar. Atendi um cara, o pessoal procura padre mesmo para umas coisas, gente. É só por Deus mesmo que a gente atende. O que uma pessoa me procurou um tempo atrás? Que a vizinha dela de cima estava implicando com ela. O que eu tenho com isso?
O que você quer? Que eu vou lá estapear ela ou que eu estapeio aqui? Qual das duas? Que as duas estão merecendo. Eu não falei, mas pensei, né? Falei, o que é o problema? O que a sua vizinha fez? Olha o que ela falou, que é implicância da vizinha. A vizinha, a rua dela é descida. Então a vizinha cimentou o quintal e fez alguns canteirinhos. E o pedreiro chamou essa que veio aqui me encher, que ela ia fazer uma canaleta, se podia passar esse cano dentro do quintal dela, ele iria abrir o quintal, descer o cano por baixo para sair na rua. A mulher, não vai quebrar meu terreno não. O que ele fez? Fez a canaleta e deixou só o buraco do cano para a água da chuva. A mulher veio reclamar comigo que a água da chuva está descendo para a casa dela. Eu falei, minha filha, o dia que subir você me fala que eu vou lá ajoelhar e gritar milagre. Se você conhece uma casa que a água da chuva sobe, é um milagre. A água tem que descer, mas ela vai descer no meu, minha filha, ela vai descer aonde? Se ela mora em cima, você mora embaixo, essa água vai descer para onde, minha filha? Tem que descer no seu quintal mesmo. Gente, para que complicar as coisas? Agora eu vou te dar um outro exemplo de facilitar as coisas. Tadinha, até fiquei com pena. Pena não, dó, nem tanto, misericórdia. Da minha mãe, que dó, gente. Lá em casa, onde a minha mãe mora, é a casa dos meus avós. E no fundo da área tem um vermelhão. Sabe aquele piso vermelhão? Minha mãe gosta. Então tem o vermelhão dela. E tem uma parede que tem umas plantas. Essa parede onde a minha mãe tem plantas é o fundo da garagem da casa ao lado. E a garagem não tinha cobertura. E o cara resolveu pôr um telhado. Foi lá em casa e falou com a minha mãe, olha Ana, eu vou pôr um telhado na minha garagem, então eles vão quebrar ali em cima, se por acaso trincar ou fazer alguma coisa, você me fala que a gente vem arrumar. É porque eu preciso da parede para colocar a madeira. Minha mãe, não, fica tranquilo. Só que eu não sei quem é o pedreiro, né? Onde colocou o negócio de madeira, o tijolo caiu lá na área. Ficou 3 buracos. Aí colocou a madeira, colocou um cimento do lado de lá, o tijolo caiu. Você chega lá até hoje, está lá as madeirinhas e faltando um tijolo. Aí eu cheguei e falei com a minha mãe, ô mãe, pelo amor de Deus, falou, Cristian, relax. Essa parede não está tão boa nada. Está precisando a gente passar uma argamassa, fazer uma coisa bonita aí. Deixa. Melhor ter um vizinho amigo que faz um buraco na parede, que ter a parede inteira e ter um vizinho, a gente não pode contar quando precisa. Deixa. Eu digo, vou arrumar, a gente tem esse buraquinho aí. Ela tinha toda a razão para reclamar, porque realmente ficaram 3 buracos. Ela escolheu não reclamar para conviver bem. Tem gente que só de você pensar em pôr o telhado, a pessoa já fala todo lado, você não vai pôr telhado aí não, né? O muro é meu. Não dá para conviver. Que nem cobre de insulto o seu vizinho. Só mais uma aqui, que eu lembrei. Mas é demais também, né? A pessoa falou que mora lá de uma vizinha. Essa aí, minha filha, não pode ir à missa uma mulher dessa. A mulher vai à rua toda manhã. Então ela varre a rua dela e o passeio dela. E joga tudo na vizinha de baixo. E entra. A vizinha vai sair daqui até de lixo. Fala, mas o que é isso na minha porta? Não sei, a minha eu varri. A minha eu barri. Ela vai passear com o cachorrinho dela de tarde. Vai na porta da casa dessa mulher e fala com ela, só faz cocô aqui nessa árvore, xixi. Aí o cachorrinho já demarcou o território. Aí ele faz xixi, faz cocô, aí ela leva ela para a casa dela limpa. A vizinha de baixo não lê Bíblia, né? Porque quem fica insultando o vizinho tem um problema com Deus aí, está vacilando. Senhor, quem morará em vossa casa? Quem não dá valor algum ao homem ímpio. O que é um homem ímpio? Aquele que se orgulha do pecado que está cometendo.
aquele que gosta do errado e quer fazer você engolir como certo. É interessante hoje, não a mídia, mas uma parte da mídia, dos programas que você assiste, você só vê gente ímpia. Não tem ninguém lá que fala sobre família, que fala sobre um trabalho honesto, que fala sobre estudo. Não, tem nada disso. É cada vida mais louca. E tudo em programa de horário nobre. Aí vai para o domingo à tarde, aí vai para dia de semana de manhã, no programa, não é? Da ex do Bonner, não é? E vai no Serginho Grosso. Aí todo mundo olha e fala assim: nossa, cara, que legal, hein? Legal essa pessoa. Cuidado, porque a Bíblia diz que se você fica dando valor a quem vive um não valor à palavra, você também está num paco furado. Você está aceitando como valor aquilo que vai contra aquilo que Jesus deixou. Oitavo, mas honra quem respeita o Senhor. Os avós, as pessoas que têm fé, pessoas tentando levar uma vida certa. Esse tipo de pessoa que você tem que se cercar. Há um ditado maravilhoso que diz assim: se você quer ser uma pessoa medíocre, conviva com gente igual a você, não vai te acrescentar nada. Se você quer ter uma falsa ilusão, se você quer ter uma ilusão de um sucesso que não é sucesso, conviva com gente pior que você. Você vai parecer que é bonzão no meio deles. Mas se você quer crescer na vida, conviva com gente melhor do que você. Você vai querer melhorar mais para parecer-se com elas. Mas as que honram e respeitam o Senhor. Nono, não empresta o seu dinheiro com usura. O que é usura? Você empresta um e para receber você cobra 3. É agiotagem, o agiota. Na Bíblia, o agiota é um pecado grave. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. Se você lida com dinheiro, com empréstimo, se você cobra o juro devido, isso não é pecado não. O pecado é o juro excessivo, que a pessoa paga 3, 4, 5 vezes o que ela pegou. Porque o juro, uma parábola de Jesus vai dizer que o juro é honesto. Um recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. A hora que receber um, devolve só um. O que o dono, o proprietário vai dizer? Você deveria pelo menos ter colocado esse talento no banco, para que você me pagasse pelo menos com juro. Até na Bíblia o cara queria o jurinho dele. O problema é usura. É você pegar alguém que está precisando de dinheiro e falar com a pessoa assim: você está quebrando, hein, cara? Está um momento difícil. Estou no carro ali com 200 mil. Te passo a maleta agora, por esse apartamento seu. Falei, cara, o apartamento fala de 600. Falei, então estou indo embora, se você quiser 200. Não, eu estou precisando, eu dou. Isso é usura. Você está usando da pobreza do outro, da necessidade do outro, para levar vantagem. Aí vai te comprar o juro certo, está julgando, e a pessoa vai ficando endividada. É emprestar o dinheiro com juro exorbitante. E o último, nem se deixa subornar contra o inocente. Só um exemplo para você me entender. Você está lá na Goiás, está lá no 1º de junho. Aí está passando um pobrezinho de bicicleta. Aí vem um cara na BMW que avança o sinal e pega o pobrezinho. Aí quebrou a perna do pobrezinho. Quando não mata, né? Vamos pegar a perna. Quebrou a perna do pobrezinho. Aí você está lá, só está você lá, assim, ó. Aí o cara sai do carro e fala assim, ó: te dou 10 mil se você falar que não viu. E se você falar que o cara da bicicleta estava errado, eu te dou 20 mil. E se você falar que eu dou certo, eu te dou 50 mil. Não levanta a mão não. Se fosse com você na vida real, você defenderia o senhor da bicicleta, o jovem da bicicleta, ou você ficou tentado ir para o lado do cara da BMW?
Porque a palavra vai dizer que o suborno, ele existe. E quantas pessoas hoje no nosso país, esperamos que mude, mas elas estão certas, mas por não terem dinheiro, elas ficam erradas. E quem estava errado por ter condição, ele sai certo. Tem gente que mal bateu a BMW, já chega um carro com 6 advogados, para te vender o errado. E o certo, vamos fazer um acordo aqui, mar, para ver se você ganha uns 2, 3, senão você não vai ganhar nada. O suborno existe muito. Há pessoas que se vendem. Tem uma história forte, gente, uma história forte, que se fosse comigo eu ia ficar com a cara no chão, para saber que tipo de gente que eu sou. Tinha uma mulher, num bar americano, aqueles pub, né? E ela lá muito bonita, tomando uma água com gás com limão. Aí chegou um cara assim, bonitão, falou com ela assim: eu não vou enrolar não, eu já vou direto no assunto. Te quero. Cara atrevida, hein? A cara dele, te quero. Aí ela, que isso, cara? Falou, se você sair daqui agora e fizer sexo comigo, eu te dou 1 milhão. Não é pelo dinheiro não, mas eu gostei de você também, eu te quero. Ele olha para ela e fala assim, pensando bem, transar nós vamos, mas eu vou te dar $1. Ela falou assim, quê? Você está louco? Você acha que eu vou para a cama com você por $1? Que tipo de mulher que você acha que eu sou? Que no primeiro encontro já vai fazendo o que você está pensando? Não, o tipo de mulher que você é eu já sei, nós estamos só negociando o preço. Para Deus, 1 milhão ou $1 é a mesma coisa. Tem gente que acha que é porque é mais que é menos, e é porque é menos que não é tanto assim. Cuidado, gente, porque o mundo de hoje, se você prestou atenção no que eu li, a gente está aprendendo e sendo incentivado a fazer o contrário. Olha o salmo na vida de alguns. Senhor, quem morará na vossa casa? Não estou interessado com isso. Estou interessado em ser feliz e fazer tudo que eu quero para eu ser feliz. Eu não vejo problema em pecar. Se é para eu ganhar, que o outro perca. Se é para me sair bem, eu minto sem problema. Eu gosto bem de falar mal dos outros. É um assunto interessante. Sentar numa mesa para falar mal de alguém. Prejudico quem eu não for precisar. Não gosto do meu vizinho e fico insultando-o, para ele ter muita raiva. Gosto de que tenha uma vida louca, porque eu também sou vida louca. E não honro quem respeita a Deus, pelo contrário, quem reza eu critico, quem vai à missa eu falo mal. Empresto dinheiro, para cada um que vai, 3 voltará. E se você me pagar, a gente faz você estar certo. Gosto de um suborno, um dinheirinho não faz mal a ninguém. Note que o salmo, ao contrário, é o que muitas pessoas estão fazendo. Quando você lê o Salmo 14 e quer viver o Salmo 14, você está indo na contramão do mundo. E você escolhe na mão de Deus. Guarde. Qual que é o Salmo? Se você lê o 14, não vou nada disso, é o 15. Aí você vai um à frente. Como a divisão do Salmo 10, se é hebraico ou grego, o Salmo, ele vai um número a mais. Isso é para você pensar, porque no final vai dizer assim: jamais vacilará quem vive assim. E se nós temos vacilado tanto, se nós temos estamos perdendo tanto, se nós temos magoado tanto, entristecidos,
solitários, cabisbaixos, é preciso ler mais vezes o Salmo 14. É um salmo bom para você fazer uma boa confissão, para você fazer uma boa oração da noite. Ah, mas eu não sei o que é o resto de noite. Salmo 14. Vai perder o sono, mas tá bom, Salmo 14. Abra o Salmo 14 e você vai se perguntando assim: no dia de hoje, eu caminhei sem pecado? No dia de hoje, eu pratiquei a justiça? No dia de hoje, eu fui adepto da verdade ou da mentira? No dia de hoje, eu falei mal de alguém? No dia de hoje, eu prejudiquei alguém? Eu insultei o meu vizinho? Eu fiz raiva a quem mora do meu lado? No dia de hoje, eu vi alguma coisa no celular, na internet, na televisão, que é pecado, mas eu achei graça, achei que a pessoa está bombando? No dia de hoje, eu honrei alguém que tem fé, ajudei alguém que precisava de mim? No dia de hoje, eu emprestei dinheiro pensando em receber muito mais? Eu subornei? Eu aceitei um suborno contra o inocente? Aí você verá se o seu dia agradou a Deus ou se o seu dia agradou ao opositor de Deus. Eu sei que não é um salmo fácil, é um salmo difícil e exigente, mas é aquilo que é difícil que nos torna pessoas melhores. Toda dificuldade esconde uma oportunidade. Repita isso. Espero, você que acompanhou essa pregação, nós que aqui estamos, que esse salmo seja um dos salmos de cabeceira. Muitas pessoas nem conheciam esse salmo. E esse salmo é sério, porque você está olhando para Jesus e perguntando assim: Senhor, quem morará na vossa casa? Ele responde. E lendo esse salmo você verá aonde você está. Se você está na cozinha de Deus, cozinha, intimidade, verdade, amizade, alegria, riso. Se você está na sala de visita, você não é íntimo àquela família, e a família também não é o que ela é. Para receber visita, a gente não é o que é. A gente é o que é quando recebe amigo. Está de chinelo, bermuda furada, camisa, candidato político, toda esfarrapada. Você continua do mesmo jeito. Chega uma visita, você põe sandalinha, muda a roupa, põe blusa. Na sala, a visita não é que seja só isso, mas na Bíblia, a visita é um relacionamento irreal. Não é aquilo, a pessoa pede água, você traz num copo da visita com pires. Na casa da minha avó tinha o copo da visita. A gente bebia qualquer copo, mas tinha um bonitão. Não, esse aqui é para visita. Ou seja, vamos mostrar para ela o que a gente não é. Talvez você seja uma visita na casa de Deus. Talvez Jesus está sendo uma visita no seu coração. Ele está vendo que está tudo bem, mas não é a sua vida real. Porque você consegue mostrar. Lendo no Salmo 14, você vai ver com muita tristeza que talvez a porta está aberta. Jesus não entrou e você não saiu. Ou você está no alpendre da casa de Deus, ou está do lado de fora do portão da casa de Deus. Tudo depende daquilo que você faz, que te aproxima do Criador, ou daquilo que tem vacilado a sua vida. Gente, eu sei que a maioria talvez não faça, mas faça. Marque na sua Bíblia o Salmo 14. Circule os verbos, para você ver o que Deus está cobrando de nós. Nós que aqui viemos, Deus tem essa palavra para essa noite, e nós devemos levá-la a sério, para que Deus permaneça no meu coração, e eu permaneça no coração de Deus. Amém? E ao invés de você ficar perguntando assim: por que o outro fez isso comigo? Por que eu estou do jeito que eu estou? Leia o Salmo 14, você vai descobrir por que você está do jeito que está. Você vai descobrir por que você está fazendo algo que não está dando certo. Por que você tem tudo para ser feliz e não é. O que nós precisamos melhorar na vida, o Salmo
14 nos traz a solução. E queremos hoje, com o Santíssimo, rezar este salmo. Agora foi uma pregação, nós queremos também ter a oração, que nos ajude a sermos pessoas melhores, para que nós possamos trocar amor com amor, o amor do nosso coração, recebendo o amor do coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. E para encerrar, fala o que está do seu lado assim, ó. Daqui para frente, você só vai ser um vacilão se você quiser. Fale aí. Daqui pra frente, só vai ser um vacilão. Você vai ser vacilão? Você vai ser vacilão? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.